A paz do Senhor, vindo aqui fazer mais um estudo do Apocalipse. A gente acabou agora, né, as 7 cartas que foi escrita por João, as 7 igrejas da Ásia Menor. Deus, né, se apresentava em cada uma ele se apresentava com uma característica, né? E nas cartas tinha um elogio, uma falha, uma repreensão e um alerta. Tinha alguns que não tinha elogio e tinha outros que não mencionava falhas. E depois, né, dessas cartas, João teve outra visão. E está lá em Apocalipse 4. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciões e 4 seres viventes. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E primeira voz que como uma trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois desta devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e alguém assentado nele. O que estava assentado era, no aspecto semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentado no trono 24 anciões, as vestes brancas, a coroa de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Haviam diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono, ao redor dele, 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo ao boi. O terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto era semelhante a uma águia quando voa. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas cobertas de olhos em volta e por baixo, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus e Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade, são e foram criadas. Então, ele teve outra visão. Ele viu o céu aberto, João viu o céu aberto, foi tomado em espírito, ele entrou no céu, e a voz que falava com ele, a mesma voz que falava antes, a voz que tinha um som de trombeta, como um som de trombeta, é uma voz, né, que causava temor, que causava respeito, e falou com ele. Quando ele chegou lá, ele viu um trono, e estava sentado nesse trono alguém que o rosto brilhava como a pedra de jaspe, a pedra de sardônica, né? São pedras preciosas, mostrando ali o poder dele. Quem estava sentado nesse trono era Deus, e ali atrás dele tinha um arco-íris, né? Muitos hoje, a sociedade diz, né, que o arco-íris é um símbolo de um negócio aí que a gente sabe, não precisa dizer, mas na verdade o arco-íris nada mais é do que o símbolo da aliança que o Senhor fez com o homem, da aliança que o Senhor fez com Noé, que não mataria mais o povo com água. Mas em Apocalipse vemos que agora o mundo vai ser destruído com fogo, né? Que o mundo não seria mais destruído com água, mas sim seria destruído com fogo. Então, o arco-íris nada mais é do que a aliança de Deus com o homem. Pode fazer ideologias, o que for, o arco-íris é a aliança de Deus com o homem. E no trono tinha 24 tronos, e ele viu assentado no trono 24 anciões, ou 24 líderes, e eles tinham vestes brancas,
coroa de ouro, né, sobre a sua cabeça. Esses 24 anciões, pela descrição dos anciões, concluam-se que são seres angelicais que servem a Deus, mas não é inconcebível a ideia que sejam representação das 12 e dos 12 apóstolos, unidos às duas dispensações. Então, os anciões é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Representação dos 12 profetas, das 12 tribos, dos 12 apóstolos. É a representação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os trovões e os relâmpagos, né, anunciam uma aparição gloriosa. Os 4 seres viventes, em adoração incessante, representam a sujeição de toda a criação a Deus. Né? Pode também ser comparado lá aos querubins e aos serafins. Então, esses seres viventes que tinham 6 asas com olhos, que mostram, né, o poder de Deus, que eles eram os querubins e os serafins. E eles ficavam ao redor de Deus. E a sua função era dia e noite cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Era dar glória a Deus. Era exaltar a Deus. Era adorar a Deus. E tinha também, né, os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos é a totalidade do Espírito Santo que está aí pelo mundo, convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. E havia diante daquele trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Hoje a gente vê a poluição tomando conta. A sujeira. Lá no céu não vai ter sujeira, não vai ter poluição. O mar será branco como cristal, né? Porque a poluição nos lembra pecado. Lá não terá pecado, será branquinho como o cristal. E no meio do trono, ao redor dos 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. Né? O primeiro ser vivente era semelhante ao leão. Leão a gente lembra rei, né? O rei da selva. O segundo boi a gente lembra força, né? O terceiro tinha o rosto como um homem, lembra inteligência, intelecto. O quarto semelhante a uma águia, quando voa como águia, visão, né, de águia. Então, a gente vê que esses seres, eles eram dotados, né, de inteligência. E eles adoravam o Todo-Poderoso, que era o Criador do céu e da terra, que é o nosso Salvador e que há de vir sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E quando os seres viventes, né, os querubins e os serafins, eles davam glória e honra, ação de graça, o que estava sentado no trono, que é Deus, que vive para todo sempre, os 24 anciões, que é a representação do Antigo e do Novo Testamento, das 12 tribos, né, dos 12 profetas, né, ou dos apóstolos, esses 24 anciões, eles estavam sentados e eles adoravam o que vive para todo sempre. E eles lançavam a sua coroa diante do trono, dizendo, né, que dignos és o Senhor de receber glória, honra e poder. Porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e poder. Porque Ele criou todas as coisas, Ele criou o céu e a terra. Todas as coisas foram criadas pela sua palavra, né? Os 24 anciãos prestam adoração ao único digno de receber a glória, a honra e o poder, ao Criador de todo o universo, semelhantes a Isaías 6:3. Representam também o reconhecimento de que a coroa da glória não pertence a eles, mas a Deus. Então, quando eles tiram as coroas, mostra que a coroa não pertence a ele, mas o Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe.